Boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco. Nós estamos iniciando mais um quadro da TV PT Pará. Eu me chamo Beatriz Caminha, sou vice-presidenta do PT estadual e hoje nós vamos discutir um pouco sobre o que tem sido feito no Parlamento e no Senado em relação à pandemia do coronavírus e também sobre o Fora Bolsonaro, que é uma das pautas que o PT vem abraçando e vem construindo junto a esse impeachment. Nós teremos a participação especial do líder do PT na Câmara, que é o Enio Venri, do PT de Paraná, e do líder do PT no Senado, que é o Rogério Carvalho. Assim como o nosso presidente estadual, Beto Faro, a ex-prefeita de Santarém, Maria do Carmo, e o nosso senador da República, Paulo Rocha. Nós queremos chamar primeiro, para iniciar esse papo, o Enio, que vai estar aqui contribuindo com a gente nessa temática. Oi, Beatriz, boa tarde. Boa tarde a Maria do Carmo. O Paulinho está entrando aí, estou vendo ele agora, Paulo Rocha, um grande amigo, mas um cumprimento especial, se me permitem, ao meu companheiro de Câmara, Beto Faro, mais do que tudo, um grande amigo, mas não é só pelo tamanho, não, é que ele é amigo mesmo, é parceiro de todas as horas aí do nosso time, então, um abraço para o presidente do PT do Pará, esse cara vai muito longe ainda. Eu quero agradecer o convite, eu vou ser rápido, e fazer uma breve análise para vocês do que estamos vivendo no Brasil e na Câmara, né, que é o que mais nos importa, que é a praia que eu e o Beto Faro nadamos. O Brasil vive a maior crise da sua história. O mundo vive a maior crise da sua história por conta da pandemia. O grande problema é que esta pandemia ela tem 3 crises implícitas em uma só, e acontece em todo mundo, que é a crise sanitária, é a crise de proteção social e também uma crise econômica, que hoje ela é gigante e vai aumentar quando acabar a pandemia. Entretanto, no Brasil, nós temos uma crise a mais, que é a crise política, na medida que, mesmo com governos liberais, como temos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, ou mesmo no Paraguai, onde você quiser, os seus governantes desses países estão colocando o Estado para proteger as pessoas. Estão colocando o Estado para garantir uma renda mínima, para garantir comida, remédio. Ou seja, esses países todos colocam a vida como prioridade. Eu sou professor de economia, a gente costuma dizer o seguinte, que a economia está a serviço da vida, não a vida a serviço da economia. É a verdade que, para o Bolsonaro, diferente de outros presidentes e primeiros-ministros, a economia ela é servida pela vida. Essa maneira do Bolsonaro dele comportar-se, primeiro que nos isola do resto do mundo. O mundo todo nos vê com o pé atrás, nós perdemos todo aquele espaço que o Lula e a Dilma contribuíram para que a gente crescesse no G20, nós éramos uma referência no mundo de distribuição de renda, de respeito ao ser humano, de políticas públicas de inclusão social, tudo isso que nós tínhamos, nós perdemos. O respeito e a política. Nós não temos isso. Chegamos a um ponto, eu estava numa reunião com o presidente Lula hoje pela manhã, toda segunda-feira às 9h30 nós temos uma reunião com ele, ele falou brincando, eu nunca imaginei que um dia o Paraguai ia proibir a entrada de brasileiro. Hoje, Paraguai, Argentina, Colômbia, ninguém é proibido brasileiro ir. Por quê? Porque esses países estão cuidando dos seus cidadãos e cidadãs. E o Brasil não cuida do seu povo. O nosso governante não cuida do seu povo. O Bolsonaro, ele é o que nós chamamos na ciência de negacionista. Ele nega a história. Então, para ele, não houve o Holocausto, não houve a escravatura, não houve a ditadura militar. E como ele nega a ciência, ele não reconhece a Organização Mundial da Saúde como instrumento científico para resolver o problema dessa pandemia. Daí, o isolamento social, que é uma coisa fundamental para o enfrentamento da pandemia, Bolsonaro não crê nisso. Basta ver que esse final de semana, de novo, ele foi às ruas, pegou criança no colo, abraçou pessoas, ficou sem máscara. Isso tudo é porque ele nega a ciência, nega aquilo que é melhor para a vida das pessoas. Eu chego a crer, numa entrevista do Bolsonaro antes de ser presidente da República, ele disse que a ditadura militar não existiu, mas que naquele período matou-se poucas pessoas. Tinha que ter matado umas 30 mil pessoas, ele falava. Talvez seja isso que ele queira,
chegar aos 30 mil, o que será muito fácil, porque já estamos em 22 mil, hoje é segunda-feira, até domingo terá passado de 30 aqui no Brasil, por conta da pandemia e por conta, claro, da falta da estrutura para atender as pessoas que são contaminadas pelo vírus. A verdade é que o Bolsonaro ele é muito pequeno para dirigir um país como o Brasil em épocas normais. E é absolutamente insignificante para dirigir o Brasil numa época de crise como essa. Por isso, quando nós fomos dar entrada no pedido de impeachment, o nosso pedido de impeachment número 36, já tinha 35 pedidos de impeachment na casa, e não eram só da esquerda. É desde o Kim Kataguiri, que é do Democratas, um dos líderes da direita, da juventude da direita, a Joyce Hasselmann, que é a líder do PSL na Câmara, é o Frota, o Alexandre Frota, aquele artista global, que sempre puxou o saco do Bolsonaro. Então, tem pedidos de impeachment dos mais amplos setores da sociedade, entendendo que Bolsonaro não tem mais condições de dirigir o país. O pedido de impeachment do PT não foi só do PT, afinal de contas são mais de 400 entidades, 7 partidos políticos, ex-ministros, grandes intelectuais. Qual é o nosso objetivo? Ser o 36 apenas? Não. O nosso objetivo é entregar um instrumento que vai rodar na mão de todo o povo brasileiro, um documento que vai dizer por que Bolsonaro não pode ser presidente da República e unificar esses 36 pedidos numa grande mobilização, num grande movimento para que Bolsonaro saia o mais rápido possível. Nesse cenário, eu quero dizer a vocês que a Câmara dos Deputados tem cumprido um papel muito bom. É claro que, como líder da bancada do PT, eu sou puxa-saco da bancada, então não esperem que eu vá fazer alguma crítica, mas olhem só, a Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares, entre homens e mulheres. A maior bancada é a nossa, com 54. Não sei se todos sabem disso, mas 26% de todos os projetos apresentados que tratam do enfrentamento à pandemia, tanto nessa questão sanitária, de proteção social e econômica, é da bancada do PT. 26%. Só a semana passada, nós tivemos mais de 10 projetos aprovados, porque o projeto é apensado no outro. Você apresenta um mais velho, aí vão surgindo outros, vai juntando. O que deu de projeto, quando a gente aprovou o projeto que trata da saúde indígena, onde o Beto teve um papel muito importante lá, tinha projeto de todo mundo. Então, nós estamos conseguindo aprovar muitos projetos, e olhe, mesmo sendo do PT, porque eles tendem a não votar projetos do PT, mas são tão bons. Nós temos uma bancada tão comprometida que esses projetos estão sendo todos aprovados. E são projetos muito importantes. Essa semana, as sessões começam amanhã, a gente vai votar, por exemplo, o PL 1075, que trata do mundo da cultura, de garantir renda para o mundo da cultura, a medida provisória 386 e a 344, que trata da garantia do emprego e da renda para os trabalhadores, proteção para os trabalhadores. Então, a gente tem conseguido colocar muitos projetos e avançar nesses projetos. Isso é importante porque num país republicano, de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é o que temos hoje, que é o normal, e os 3 teriam que ser harmoniosos. Claro, num país presidencialista, o executivo é mais forte. Hoje, o Bolsonaro é tão incompetente que o forte somos nós no legislativo. É o Senado e a Câmara, hoje, que estão aprovando muitos projetos muito bons. A pauta de votação do Senado hoje, o Paulinho depois vai falar, o Paulo Rocha, estão com um monte de projetos muito importantes, uma pauta muito rica. Então, o que está acontecendo? O Legislativo, em especial o campo da esquerda do Congresso Nacional, está impondo a sua pauta. No momento de crise, a solução é sempre a esquerda que tem, porque na crise implica um Estado ampliado e um Estado que entre na vida das pessoas, e esse projeto de Estado ampliado é da esquerda, não são os liberais que fazem essa defesa, não são os neoliberais, somos nós que defendemos, e o pouco que existe hoje para proteger a nossa população é o projeto do campo de esquerda. Desde a renda mínima, desde o apoio na saúde, o Pronamp, que trata das micro e pequenas empresas, o que vocês imaginarem de projetos,
acredito que o Beto possa até apresentar depois uma relação, são todos projetos que primeiro têm a nossa cara, o Estado na vida das pessoas. E, principalmente, são projetos de inclusão social que mudam radicalmente a vida de pessoas na pandemia, mas garantem uma manutenção de qualidade de vida para elas depois. Então, gente, de forma muito rápida, eu quero dizer que nós temos um desafio a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. O nosso desafio é o desafio de entender, primeiro, que Bolsonaro não tem condições de ser presidente da República. Antes que alguém pergunte, pô, mas e daí? Tiramos o Bolsonaro, assume o Mourão. Um problema de cada vez. Agora tiramos o Bolsonaro. Concomitante a isso, nós apresentamos 2 deputados do PT, o Paulo Teixeira e o Henrique Fontana, a PEC número 37. Essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, ela diz o seguinte: em caso de impeachment do presidente da República, chama-se uma nova eleição. Então, a nossa expectativa é juntar todo mundo, da direita à esquerda, para o impeachment do Bolsonaro. Só que, concomitante a isso, não vai dar para juntar todo mundo, conseguimos votos suficientes para passar essa PEC, para chamarmos, então, uma nova eleição. Então, a nossa bandeira seria fora Bolsonaro já e nova eleição. É isso que a gente desenha e é isso que nós esperamos que toda a população do Brasil, junto conosco, com outros partidos, não importa a cor do partido, mas que todos juntos, que tenham compromisso com o Brasil e com a democracia, junte-se a nós para esse desafio que pode garantir a vida de milhares e milhares de pessoas. Porque se nós continuarmos como estamos, os resultados continuarão sendo os mesmos. Mais de 1.000 mortes todos os dias. Todos os dias. De repente, alguém que está me ouvindo fala, eu estou aqui no interior do Pará, aqui ninguém morreu ainda. Né? Isso é comum a gente ouvir dizer. Só quero lembrar vocês que, à medida que a população não tiver mais atendimento em Belém, elas vão para cidades vizinhas e vão indo para o interior. Daqui a pouco é o estado todo, daqui a pouco é o Brasil todo. Aqui no sul, eu estou em Maringá, no Paraná, aqui é tranquilo. Ah, Maringá que é bom. Gente, quando São Paulo não tiver mais UTI, eles vão vir para cá, óbvio. Então não tem isso, eu moro numa ilha. O Brasil todo passa por uma grande crise e se nós não ficarmos o pé e forçarmos uma saída política, e a saída na política, nós não vamos conseguir garantir a vida da nossa população. Então, rapidamente era isso. Muito obrigado pelo convite. Estou muito bem acompanhado. Estou vendo agora o líder no Senado, o Rogério está aí também. Eu não vejo o Rogério desde a 1h da tarde. Ô, Rogério, tudo bem? E, de novo, parabenizar o trabalho que vocês fazem no Pará na construção do nosso partido. Um grande abraço. E estou te esperando já na outra reunião, viu, Enio? Já estou indo para lá. Estou correndo. Estou correndo para outra reunião. Aqui. Depois eu entro também. Olha, Beto, tu para de me interromper. Obrigada. Nós estamos aqui na TV PT Pará, né, nesse quadro de segunda-feira. Estamos discutindo a questão da pandemia do coronavírus e as ações que o PT do Pará tem feito junto ao PT Nacional e, principalmente, a questão do impeachment do Bolsonaro e do fora Bolsonaro. Queria agradecer ao Enio, que não está mais aqui conosco, mas que trouxe uma contribuição importante para o debate, que é líder do PT na Câmara Federal. Agora eu queria convidar para compartilhar um pouco das suas impressões com a gente sobre esse cenário do Brasil, né, e do Senado, o senador Rogério Carvalho, senador de Sergipe, e que é líder do PT no Senado. Seja bem-vindo à nossa TV PT Pará e gostaríamos de contar com suas contribuições. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o companheiro Paulo Rocha, que eu acredito que não está aí na reunião, mas está o Beto Faro. Como é seu nome? Beatriz Caminha. Beatriz. Quero cumprimentar em seu nome, Beatriz, cumprimentar todas as companheiras aí do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos vivendo um período muito difícil, porque o negacionismo do presidente Bolsonaro coloca em risco todas as conquistas que a gente teve no Brasil ao longo desses 5 séculos, né? E sem contar que do golpe da Dilma para cá, a gente vem vivendo um processo de desmonte de toda a rede de proteção social, do Estado
que o PT construiu após a Constituição de 88, o PT foi quem construiu e deu cara, face a esse Estado que nós conhecemos, esse Estado que tem um papel na proteção social de uma maneira geral, desde a Previdência, o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, tudo isso são obras do PT, os programas de transferência de renda, o papel do Estado no desenvolvimento econômico, o investimento através do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, a bancarização, aumento do salário mínimo, as universidades, a mudança da relação entre pobres e ricos nas universidades, de pretos e pardos, ampliando, sendo maior do que os brancos nas universidades públicas. Ou seja, o PT, a liberdade de expressão, a liberdade de gênero, as liberdades étnicas, as liberdades religiosas, o PT garantiu tudo isso, a defesa da vida, o Brasil como uma potência ambiental, que também foi uma conquista do Brasil e dos governos do PT, e nós estamos agora vendo um governo negacionista que acredita que, neste momento de crise que nós estamos vivendo, de pandemia, a solução é expor todos os brasileiros à doença e cada um que consiga viver e, pela própria sorte, se tiver capacidade de reagir à doença, que sobreviva. Ou seja, nessa política do governo, nós perderemos 1.400.000 brasileiros, no mínimo, porque essa é a taxa de mortalidade de 1% da Covid-19. Portanto, isso é o que tem motivado o governo do Bolsonaro a se posicionar, a se manifestar, a se colocar o tempo todo. Então, todo o esforço que, por um lado, os governadores têm feito, alguns prefeitos têm feito para conter a transmissão, para segurar o contágio, que é uma doença extremamente contagiosa, com a diminuição do contato social, diminuir o contágio, o presidente Bolsonaro ele vai minando, e se a gente teve uma redução drástica da taxa de contaminação, da progressão da epidemia, nos primeiros 20 dias de quarentena, depois que o Bolsonaro entrou em cena, a gente perdeu bastante eficácia, mostrando que a atuação dele tem sido criminosa, genocida no combate à pandemia. E é só ver que todas as medidas importantes e relevantes aprovadas não foram de iniciativa do governo do presidente Jair Bolsonaro. Todas as medidas foram de iniciativa do Congresso Nacional. Tanto o auxílio, que inicialmente era de R$200, mas foi a oposição, o PT, que propôs 1.045, ficou em 600 a 1.200, foi aprovado no Senado, depois na Câmara. O auxílio emergencial estados e municípios começou na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, depois voltou para o Senado, foi aprovado, mas também iniciativa do Congresso Nacional. O projeto das micro e pequenas empresas, o auxílio, começou no Senado, foi para a Câmara, voltou para o Senado, foi aprovado, ele vetou o período de não pagar, como é que chama? Carência. Vetou a carência de 8 meses, exatamente. Eu estou aqui com a cabeça em outro lugar, eu estou aqui na sessão do Congresso, do Senado, mas essa é a realidade. Nós estamos diante de um presidente que nos conduz, ou conduz o país, a viver uma crise sanitária sem precedentes, com uma mortalidade enorme, com mais de 300, hoje já são em torno de 300.000 casos de Covid, 23.000 mortes, e nós devemos ser, infelizmente, campeão de mortes e de casos no mundo. Em 2, 3 semanas, a gente deve ultrapassar ou estar igual aos Estados Unidos. E veja, os Estados Unidos tem uma das cidades de maior densidade populacional do mundo, que interfere na transmissão e no contágio. Então, é uma situação muito grave que a gente está vivendo no Brasil, e
e agora não tem muito, ou seja, a incapacidade não é só a incapacidade, é a forma como o Bolsonaro se conduz, né, à frente do governo, intencionalmente. Isso nos obriga a pedir o fora Bolsonaro e nos obriga a articular e trabalhar pelo impeachment deste governo e da política que este governo representa, porque não basta só tirar o Bolsonaro, é preciso que a gente troque a política, porque depois da pandemia nós vamos precisar bastante de um Estado presente, de um Estado forte, para reconstruir o Brasil, e o PT tem um papel fundamental nisso, pela experiência que tem da gente reconstruir o Brasil no pós-pandemia. Obrigada, Rogério. Queria te agradecer pela tua participação aqui conosco na TV PT Pará. Agora eu queria convidar já os nossos convidados daqui do Estado para falar um pouco mais do que de como tem sido essas ações do PT e como isso tem atingido o nosso Estado, principalmente o nosso povo, né? A gente sabe que as diferenças regionais têm marcado muito quem vive e quem morre no Brasil, e principalmente quem tem atenção à saúde, atenção, enfim, ao mínimo de seguridade social mesmo nesse período de pandemia. Queria convidar eu queria até pedir desculpa pela brincadeira que eu fiz com o deputado Beto Faro, mas queria convidá-lo para falar um pouco do que se tem feito aqui. O PT tem trabalhado muito junto ao povo, tem feito campanha de solidariedade, tem organizado o partido para as eleições e tem estado presente na vida do povo paraense. O Lula esteve aqui com a gente numa entrevista à rádio que atinge bastante do interior do estado. O Haddad provavelmente vai estar aí em breve. E isso tudo tem sido fruto de muitas articulações que o presidente do partido tem feito, dessa gestão do PT que tem trabalhado de forma cada vez mais unida em prol, né, da gente conseguir passar por esse momento difícil. Beto, pode contribuir. Beatriz, eu queria me despedir, que eu estou indo para a reunião do Senado agora, viu? Obrigado. Tudo bem. Obrigada pela participação. Tchau. Boa tarde a todos aí, a todas. Cumprimentar nossa ex-prefeita e futura prefeita Maria do Carmo, nossa liderança importante ali daquela região do oeste do estado, nosso senador Paulo Rocha, companheiro que nós temos feito muita coisa junto, e nesses últimos dias temos reunido até mais, eu acho que antes da pandemia, porque agora por aqui de forma virtual a gente reúne aí quase todo dia. Dizer, Paulo, rapidamente que aquela questão lá do Baixo Tocantins nós encaminhamos direitinho. Hoje o governador sentou lá com o movimento, nós já tínhamos sentado com o secretário sobre as condições para poder atender o nosso povo lá naquela região de Cametá. Cumprimentá-lo, os dois companheiros, eu sei das reuniões que estão acontecendo, tem reunião do Senado, e nós estamos numa outra aqui, eu estou com o celular aqui ligado numa outra que eu tenho que falar nessa outra reunião. O Ayrton também está participando, que é na nossa bancada na Câmara. A Bia, que é a nossa companheira vice-presidente, que está coordenando essa live aqui pela TV PT Pará. Enfim, cumprimentar a todos. Dizer que a minha sensação primeiro, de que o Bolsonaro não sabe exatamente o papel que tem que cumprir. Ainda não sentou, de fato, na cadeira de presidente. A postura tem sido uma postura de isolar o país do mundo. O Brasil, que passava no governo do Lula, no governo da Dilma, a ser uma referência no mundo, tanto nas questões econômicas, como no enfrentamento de questões sociais graves, como a fome, aqui na Amazônia, como a questão do desmatamento e outras questões. Com o Bolsonaro se isola. Primeiro, trabalhou a questão do Fundo Amazônia, não viu os investimentos que tinham de outros países para as populações tradicionais, para projetos ambientalmente corretos aqui na nossa região, rompendo essa relação com o meio ambiente, criminalizando as entidades que defendem a floresta, que defendem a Amazônia, tirando a estrutura do Estado em órgãos como IBAMA, Instituto Chico Mendes, enfim, liberando para que essa coisa do desmatamento, né, e fosse executada aqui na nossa região. E agora com a fala do ministro do Meio Ambiente, colocando explicitamente qual é a sua posição do governo e como é que eles estão atuando nessa relação.
É um governo que tem desrespeitado toda e qualquer orientação da Organização Mundial de Saúde e dentro do seu próprio governo, do pessoal da área da saúde, nesse enfrentamento à pandemia. Passando de presidente da República, que teria que estar atuando na compra de equipamento, na compra dos kits, na compra de remédio, em botar os aviões da Força Aérea Nacional para estar indo buscar esses kits fora do país, colocar a estrutura do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia, dos Correios, para estar pagando esse auxílio de R$600 para as famílias que precisam nesse momento. Em vez de estar fazendo isso, passou a ser o que receita agora o medicamento que vai estar sendo usado, inclusive com todos os questionamentos da área da saúde, porque a eficácia não tem nada comprovado. Então, o presidente que tem participado, incentivado, articulado os atos contra a democracia no Brasil, atacando instituições como o Parlamento, o Senado, a Câmara, o Congresso Nacional, atacando de forma direta o Supremo Tribunal Federal, os ministros, inclusive essas ações individuais que hoje tem no país, de pessoas atacando, é fruto dessa cultura que ele está construindo no país, do ódio, do rancor, da perseguição, de quem não é do meu lado tem que ser trucidado, tem que sair fora. É por isso que nós temos essa cultura já por parte da população brasileira de fazer esse enfrentamento. Tem um presidente que tem atentado em todos os momentos contra a democracia do Brasil, por isso não tem mais como ter condição efetiva de governar o Brasil. A crise não é só do coronavírus. O coronavírus acentua a crise, aumenta a crise, mas nós já vínhamos numa crise, a economia não reagia, a economia não crescia o quanto precisava ser crescido, geração de emprego nós não tínhamos. Os altos índices de geração de falta de emprego já existiam antes da pandemia. E o presidente Bolsonaro não apresenta nenhuma solução para o país, a não ser o discurso de que essa retórica, precisamos fazer reforma. A reforma vai melhorar. Olha, propuseram no governo do Temer a reforma trabalhista porque ia gerar emprego. O que gerou de emprego? Muito pelo contrário, precarizou os empregos que nós tínhamos. Deixamos de ter carteira assinada de muitos trabalhadores no Brasil. E o presidente agora, não, reforma da Previdência, vai economizar trilhões. O que aconteceu com a reforma da Previdência? Muita gente está deixando de se aposentar. Hoje está mais difícil para as pessoas se aposentarem. E nós temos muita gente que precisavam desse benefício e estão sem acesso a ele. Então, essa medida agora de reforma, já estão fazendo discurso de que precisam ser feitas mais reformas. Eu tenho muito medo, inclusive de uma que o PT sempre foi favorável, de poder debater, que é a reforma tributária. Da forma como eles estão pensando, não vai ter nada de tributação das grandes fortunas, de lucros e dividendos, daqueles que têm condições efetivamente de contribuir para o país. Com certeza é para cair nos mais pobres, para os estados mais pobres, para os estados que nem o nosso estado do Pará. Portanto, está na hora, efetivamente, da gente trabalhar essa questão do impeachment, porque ele não reúne as condições. Né? Qualquer presidente da República, qualquer governante, quando assume, quer a paz para poder governar, quer trazer todo mundo para a tranquilidade. Muitas vezes você chama, inclusive, setores da oposição para poder estar dialogando. Esse é o inverso. Quando ninguém está criando confusão, quando todo mundo está num espírito de unir o país para que a gente possa enfrentar essa pandemia, ele está criando confusão. Cria uma confusão a cada dia. Então, não tem nenhuma condição, os programas sociais estão ou sendo diminuídos ou sendo terminados. Os investimentos, aqui no Pará nós tínhamos investimento no Minha Casa Minha Vida, totalmente paralisado. O INCRA, que fazia infraestrutura nos assentamentos, as estradas, é só a gente percorrer as estradas dos assentamentos hoje, não tem um palmo de terraplanagem sendo feita, não tem uma casa sendo feita, não tem nada. Nada. As estruturas do INCRA estão morrendo, a estrutura do IBAMA, que
que deveria estar fiscalizando, quando alguém fiscaliza de forma mais séria, mais severa, é demitido. Essa tem sido a prática deste governo. Portanto, não há nenhuma condição na nossa avaliação, e por isso o PT teve essa ideia feliz de juntar mais variados partidos aí, são 7 partidos no total, partidos de oposição. O PDT já tinha dado entrada de forma individual, o PSB também já tinha dado entrada de forma individual, e agora nós juntamos 7 partidos, esses 400 entidades, mais para que a gente possa estar debatendo. Hoje nós debatemos na executiva do PT Pará ações em que nós vamos estar construindo para reforçar essa questão do impeachment. Como nós vamos pegar as bandeiras que estão sendo trabalhadas no nível nacional para poder trazer aqui para o local, inclusive chamando uma série de partidos e de entidades agora para dialogar sobre um manifesto que reforça esse pedido de impeachment que foi dado entrada a nível nacional. Portanto, o PT está atento, nós estamos atentos, estamos votando no Congresso, como o Enio falou aí, e o Paulo com certeza vai falar para concluir, nós estamos votando no Congresso medidas que atenuem, que diminua o sofrimento do nosso povo. E é isso que tem sido o papel do nosso partido, dos partidos de oposição e de nós parlamentares que estamos atuando lá em Brasília. Obrigado e espero estar contribuindo com esse debate importante. Obrigada, Beto. Queria lembrar que nós estamos aqui na transmissão da TV PT Pará, na nossa página do PT Pará. Também está sendo retransmitido em várias outras páginas, como a página do deputado Beto Fara, a página do senador Paulo Rocha, a página do PT na Câmara. E nós queremos agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Vocês podem comentar aqui, deixar suas perguntas também no chat, que no final a gente vai estar lendo com quem ficar até o final na live, que acredito que seja o senador Paulo Rocha e a Maria, entendendo que o deputado Beto Fara vai precisar sair. Agora a gente queria chamar a Maria para falar, nossa ex-futura, quem sabe, prefeita de Santarém, que já foi prefeita de Santarém, que é na região oeste do estado do Pará, que também está vivendo uma realidade complicada em relação ao coronavírus, e queria que ela falasse, se possível, um pouco de como está sendo o coronavírus, essa crise nessa região do estado, e como essas medidas dos governos, dos parlamentares petistas, principalmente, estão chegando nesse estado. A questão da renda mínima, a questão do auxílio dos municípios, que eu acredito que o senador vai falar um pouco melhor depois. Mas, enfim, esse panorama. Muito obrigada por estar aqui com a gente e pode começar. Oi, Beatriz. Boa tarde a todos. Boa tarde, Beto, Beatriz, senador Paulo Rocha. Eu quero aqui fazer uma deferência antes. Se o senador Paulo Rocha quiser falar logo, que eu sei que ele tem compromissos, não tem problema nenhum, porque eu estou aposentada em Santarém, em quarentena, e eu posso ficar um pouco mais. Se ele precisar estar em reunião, eu posso fazer essa deferência dele falar primeiro. E eu ficaria com você batendo um papo, Beatriz. Eu sei que o Beto daqui a pouco vai sair também. O que você acha? Paulo? E aí, Paulo? Você vai precisar sair, Paulo? Teu microfone está desligado, Paulo. A gente não está te ouvindo. Beto, tu vai sair? Ou vocês vão ficar até... Agora, Paulo. Pode falar. Não, eu precisaria, porque nós estamos em plena sessão do Senado. E daqui a pouco... Tu vê que eu estou com o ouvido na outra sessão e aqui com vocês, então é fundamental. Então, Paulo, tu pode falar um pouco para a gente de como estão sendo essas medidas do PT no Senado e na Câmara, como elas estão atingindo o nosso Estado? Um pouco do que está sendo feito, um pouco dessas articulações que estão acontecendo. Estás aí, Paulo? Estou. Então, obrigado aí, obrigado, Maria. Beijo a todos e a todas. Muito importante essas reuniões. Só que, Bia, aí no caso da TV Pará, TV PT Pará, TV PT Pará, é fundamental que a gente acerte aí, para a gente se dedicar melhor ao tempo, acerte o horário, porque realmente 16 horas é exatamente a sessão do Senado. E
Lá na Câmara é o contrário, a sessão é de manhã, que vai até o final, à tarde, e a reunião da bancada é de tarde. No Senado é o contrário, a reunião da bancada é de manhã e a gente vota à tarde no Senado. Então, temos que fazer aí um malabarismo nos horários para a gente poder participar melhor aí e contribuir o debate aí no nosso Estado. Bom, na verdade, eu só vou acrescentar aquilo que já os dois líderes falaram, não é? Nessa questão. Mas, ao final, eu queria transformar a minha fala numa... Só vou acrescentar essa questão aí em relação já ao que o Rogério e o Enio já falou. A bancada do PT, aliás, fundamental dizer também que nós vivemos num momento, e alguns já falaram, verdadeira ausência de governo federal, de governo central. Então, isso tem uma repercussão em todo o Brasil, porque o funcionamento do nosso país um funcionamento federativo, é a federação. Portanto, é uma função tripartite para governar o nosso país, que governa o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Fundamental levar em consideração isso. E as coisas estão ainda muito concentradas na chamada União, no governo federal. E o primo mais pobre dessa federação é os municípios. Então, o que acontece? Não funcionando o governo central, que está o centro da gestão pública do país, no governo central, aí tem toda uma consequência para o resto da federação, principalmente nos nossos municípios. Então, isso é muito importante entender esse funcionamento. Caso, por exemplo, de combate ao coronavírus, aí, a questão da pandemia. Nós temos um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, mas ele funciona a partir do governo central, que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Só para vocês terem uma ideia, 75% da população brasileira depende do SUS. Nos últimos pós-governo Temer, o SUS perdeu 22 bilhões de reais do seu orçamento. Então, houve um verdadeiro sucateamento do sistema SUS. Além do mais, o governo também, ao longo do tempo, foi sucateando ou desmobilizando ou desestruturando aquilo que nós já tínhamos construído no SUS, como o programa do Mais Médico, o mais UBAs, mais a infraestrutura por interior, com mais UPAs, a Unidade Básica de Saúde, farmácia popular. Isso tudo foi desmontado ao longo do tempo. E o governo, portanto, não se preparou, porque o governo foi avisado, o governo brasileiro foi avisado dessa pandemia em janeiro. E veio chegar aqui no Brasil fortemente em março. Então, quer dizer, tinha tempo do governo se preparar, e não se preparou. Eu acho que, pelas posições que agora está expressada no presidente da República, foi de propósito. Não é? Então, e naquelas regiões onde os governos locais também não deram a importância do combate inicial, que era o isolamento, pegou de cheio, como no caso de Belém. O prefeito não deu a importância devida para a questão do isolamento, e aí o que acontece? Pegou Belém de cheio, como foi as experiências de outros países, como a Itália. Vocês viram que o prefeito, o governador de um dos estados ou dos municípios lá da Itália, depois ele veio pedir desculpa, porque foi a cidade onde mais morreu gente na Itália, porque ele pediu desculpa depois por causa da falta de seriedade ao tratar logo a coisa, como, principalmente a questão do isolamento. Então, o que eu quero dizer, não há governo central e, portanto, está aí. Onde tem, vamos dizer assim, um governo
que rema a favor, como é o caso do Estado do Pará, cá para nós, o governador está fazendo tudo e rema a favor no processo da defesa da vida, da forma como tem que se combater a pandemia, etc, etc. Agora, o nosso Estado é grande e também exige mais ainda infraestrutura, né? Portanto, o que é que o PT, e é isso que eu queria ao final falar, o PT cumpriu neste país. E isso é fundamental para a gente saber agora qual é o papel do PT. Maria, você que vai ser candidata a prefeita, etc., e é nesses momentos de eleição que a gente pode falar mais diretamente com o povo, porque aqueles que têm cargo político, como nós, deputados e senadores, a gente tem pouca oportunidade de falar porque a grande imprensa não dá espaço para nós, principalmente para o PT. A gente fala pelos nossos instrumentos. Ou então, como a gente faz, viaja muito pelo interior para poder estar dialogando com o nosso povo, com a nossa gente. Então, as eleições é um grande momento de dialogar com o povo. E aí nós temos que saber vender a ideia para o nosso povo do que é as saídas para esse momento de crise, momentos que o nosso país e o nosso partido deu provas ao longo do tempo de que nós não temos só discurso, mas nós temos uma prática política, quer seja no parlamento ou quer seja na gestão pública, nos governos, que a gente tem condições de resolver os problemas do nosso povo. Então, é fundamental isso, porque eles nos apearam do poder. Eles nos tiraram do poder, exatamente porque eles sabiam que não ganhavam mais de nós via democracia. Não é? Já tinham perdido 4 vezes. E, então, deram um golpe para resgatar o poder político do país dessa forma. E acabou caindo na mão desse grupo aí. Então. Bia e o pessoal da formação e da organização do nosso partido, é bom pegar esse vídeo da tal da reunião dos ministros do dia 22 de abril para mostrar, e serve, digamos assim, de uma grande aula de formação política, como não se deve fazer as coisas, ou como deve se caracterizar esse governo. É só ver as falas, a fala do presidente, a fala dos ministros que falaram lá, e também a não fala dos outros. O Moro, por exemplo, viu tudo isso que ele combate, que ele prega, por que ele não se levantou dali daquela sala e saiu e entregou o lugar? Ou então, os militares, generais do lado do presidente, ouvindo tudo aquilo, sequer deram um pio. Então, é esse o nosso governo. Então, é fundamental que a gente avance com esse debate, porque a tarefa principal agora do partido é defender a vida, defender a estrutura de saúde para os nossos municípios, para o nosso Estado, defender financiamento na pesquisa para poder, logo encontrar remédio e vacina para essa pandemia, para esse coronavírus, e, ao mesmo tempo, aqui no parlamento, pela ausência de governo, a bancada do PT, principalmente, mas a oposição como um todo, tem dado respostas. E, com isso, o Congresso Nacional tem ocupado esse espaço de dar resposta a esta situação, que foram já os vários companheiros que já falaram, Beto, e Enio e o Rogério já falaram das iniciativas. Mas o fundamental é a gente recuperar o papel do PT ao longo do tempo. Foi o PT vanguardiando o movimento social, sindical, que colocamos na Constituição Brasileira em 88, um conjunto de direitos e de conquistas
que sinalizaram para construir a democracia e um Estado de direito e um Estado social no nosso país. Foi o PT, quando chegou no governo, com o Lula, que criamos, a partir da Constituição, criamos um Estado de inclusão social, um Estado, um Brasil para todos, e que fez fazer políticas públicas que chegou para todos os cidadãos. Aí é só olhar ao redor. Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, mais médico, mais universidades. Vou dar o meu exemplo, o exemplo do companheiro Beto, o exemplo do Zé, o exemplo do Ayrton, que hoje nós somos grandes representantes dos trabalhadores, mas nós não tivemos oportunidade de estudar, porque no nosso interior não tinha essa oportunidade. Eu mesmo só fiz o 2º grau, e é aqui perto de Belém, perto de Castanhal, Terra Alta, Curuçá. E por quê? Porque os meus pais não tinham condições de me manter na capital ou em outra cidade mais próspera para fazer esses cursos. Hoje, vocês sabem, a minha família é grande, 17 irmãos, imagina o número de sobrinhos. Todos os meus sobrinhos, a partir de Terra Alta, estão se formando doutor na universidade. Isso aí sabe o que é? Política que o PT fez. Chegar no interior, a oportunidade do jovem se preparar melhor para ser um grande profissional, para ajudar o país a se desenvolver, para ser um grande pesquisador, para ajudar na ciência, na pesquisa, etc, etc. Então, companheiros e companheiras, o PT cumpre um papel fundamental. É só ver a atuação dos nossos parlamentares. Foi através dos nossos parlamentares que botamos na Constituição ou botamos no arcabouço jurídico das leis do nosso país, para leis importantes de inclusão social, de inclusão, de trazer dignidade e cidadania. Um exemplo, a Lei das Domésticas, que foi batizada como a Lei das Domésticas, implementada pela companheira Benedita da Silva. Uma lei de inclusão, que as domésticas não tinham legalizado seus direitos até então, em pleno século XXI. Eu, com a experiência e com a ajuda do movimento, principalmente o movimento rural aí do Pará, fiz aprovar o projeto de combate ao trabalho escravo, por exemplo. Então, são atuações, fora toda a atuação dos nossos companheiros aí, atuação do Zé Geraldo como deputado, do Beto, agora do Ayrton também, que está chegando, já está mostrando para que veio, etc. Então, nosso partido tem demonstrado, digamos assim, que foi um partido... Lembram, quem se lembra, na fundação do partido, a nossa primeira palavra de ordem foi o seguinte: a nossa vez é a nossa voz. Para quê? Um instrumento político para dar vez e voz àqueles que não tinham vez e voz no nosso país. E foi assim que nós fizemos. Foi assim que os nossos prefeitos fizeram aí. A Maria, quando foi prefeita, o Pina, o Saci, o Badel, agora o companheiro Elias, né? Se diferenciam do processo de gestar coisa pública para chegar para todo mundo. Então, o PT é, de novo, chamado pela situação que vive a economia, o país, a saúde, a questão social, etc. De novo, o PT pode cumprir ou deve cumprir um papel fundamental para resgatar. Primeiro, a gente dá soluções para enfrentar essa crise. Segundo, continuar brigando e juntando o nosso povo para evitar o retrocesso maior, que é a implantação de um governo autoritário via um processo de golpe militar. Então, o PT, de novo, cumpre um papel importante de vanguardear o processo da democracia no nosso país. Porque a gente sabe que é só através da democracia que a gente pode eleger deputados e deputadas, senadores e senadoras que representam realmente os interesses do nosso povo
ou também poder eleger prefeitos ou prefeitas, governadores ou governadoras, ou presidentes ou presidentas da República, capaz de cumprir como nós fizemos na prática, os nossos governantes fizeram em todas as instâncias. Governo municipais, governos estaduais e governo nacional. O PT do Pará tem essa experiência, acumulou ao longo do tempo. Tem força política no interior, tem força política e tem quadros políticos preparados ao longo do tempo. Então, o PT do Pará tem um patrimônio muito grande para, logo agora, de primeira, nas eleições de 2020, quando eles achavam que iam acabar com a nossa raça, nos criminalizando, prendendo as nossas principais lideranças, etc. Olha nós aí de novo, com a cabeça erguida, não só trazendo soluções através das leis que nós temos aprovado no combate ao coronavírus, mas também dando resposta para a economia mínima agora, no período de crise, e, ao mesmo tempo, começando a vanguardear de novo a reação do nosso povo para impedir com que eles possam fazer esse retrocesso de instalar um governo autoritário, uma ditadura, a partir da visão dos neofascistas, vanguardeado pelo Bolsonaro. Fundamental que a gente entenda e reconheça que ele conseguiu montar um esquema no país. Você tem que sair agora e votar, porque seu voto não foi confirmado. Antes desse problema todo, eles estão tentando enganar o nosso povo, e formou um grande exército. Eles estão todo dia na rua, e com ódio. Inclusive, o presidente da República pregando para se armar. Então, qual é a nossa resposta? É a organização, é a mobilização, aquela nossa velha estratégia de sempre, é que, com a força do povo, a gente vai colocar esse governo para fora e retomar de novo a democracia no nosso país. Viva o Partido dos Trabalhadores. E das Trabalhadoras. E das Trabalhadoras. Sem patrão. Agora, olha, patrão. Eu estou correndo aqui porque estão me chamando para votar aqui. Obrigado, tá bom. Companheiro. Obrigado, Paulo. Mas eu ainda volto contribuindo aqui com a gente. Tá bom. Ainda volto. Já está encerrando daqui a pouco, mas tenta voltar. Tá. Queria agradecer novamente a todo mundo que está aqui conosco, acompanhando essa live. Dizer que vocês podem deixar as perguntas, as sugestões de temas para as próximas lives aqui nos comentários. Também queria agora convidar, finalmente, a Maria do Carmo para estar dividindo um pouco das impressões que ela está tendo desse momento com a gente. A gente já está indo para o finzinho dessa live, a gente vai ter as contribuições da Maria, depois eu vou ver se tem alguma pergunta aqui que a gente possa responder, e aí a gente vai concluindo também para não ficar muito extensa. Queria agradecer novamente quem está aqui, agradecer a Maria por estar aqui compartilhando com a gente, e é isso. Eu, inicialmente, Beatriz, eu quero agradecer o convite que me foi feito de forma tão gentil por vocês, para estar aqui num momento importante como esse, para ouvir, né, e aprender. Eu aprendi muito com o Enio, com o Rogério, com o Beto, Paulo Rocha, né, que a vida da gente é essa, é aprender mesmo. E como eu estou longe do Congresso, eles estão muito mais por dentro do que eu com relação às questões de pandemia e com relação ao que a bancada e o Congresso Nacional estão efetivamente fazendo lá. Eu sou povo hoje, né? Eu estou sentindo as consequências de tudo, né? E antes de começar a falar rapidamente, eu quero parabenizar os trabalhadores e trabalhadoras rurais, que hoje é seu dia. Infelizmente, não podemos fazer uma grande festa, como é feito sempre, para pessoas como eles que ajudam esse país, né, e que ajudam a colocar na nossa mesa, né, um alimento saudável e todo o trabalho que eles fazem. E quero começar a partir de duas grandes afirmativas, tá? Ao meu ver, eu vou falar como cidadã, tá? Como pessoa que está meio que sentindo as coisas, né?
Primeiro, o Jair Bolsonaro é um dos poucos líderes mundiais negacionistas, né? Mas, para mim, ele é o pior de todos eles, tá? Por conta de todas as suas características. E, em segundo lugar, a outra premissa que eu quero começar é que hoje o Brasil é o epicentro da Covid-19 no mundo. Portanto, nós saímos de país de referência na questão ambiental, na questão social, na questão do SUS. Nós saímos das melhores referências que foram construídas ao longo dos últimos anos e hoje a nossa referência principal no mundo é justamente negar, né? O nosso presidente, o Jair Bolsonaro, que não é meu presidente, mas eu respeito, né? Por ter sido, infelizmente, eleito, né, por voto popular e, portanto, é o presidente, o que acontece? Ele está fazendo com que o Brasil perca as suas melhores referências mundiais que foram construídas ao longo dos últimos anos. A primeira questão que eu coloco, que ele é um dos piores. Por quê? Porque ele não é líder, ele não lidera, ele não promove a paz, ele não promove políticas de diálogo, ele não promove articulações para engrandecer, para melhorar o país, para melhorar... Você viu aquela reunião de ministério do nada para lugar nenhum, é só uma reunião, cada um fala o que quer, cada um diz o que quer, e a pandemia, que hoje é o assunto do mundo, né? Lá não foi tocado, e o ministro calado o tempo todo. Então, veja bem, o que o Jair Bolsonaro está conseguindo? Ele consegue, quando ele provoca uma crise política, ele tenta fazer o país esquecer que está atravessando uma pandemia que vai deixar sequelas gravíssimas nesse país durante os próximos 10 anos, pelo menos. Então, o que ele faz? Ele vai para a rua, ele nega a pandemia, ele nega a ciência, tá? Ele provoca o povo, ele briga com todo mundo, ele briga com o Congresso, ele briga com E aí, o país, em vez de estar discutindo políticas públicas para deter a pandemia e políticas públicas para resolver a questão da pandemia, infelizmente, aqui está se discutindo se vai ter ou se não vai ter golpe militar, né? Quer dizer, ele consegue tirar, ele desvia a atenção do povo brasileiro para nos deixar discutindo se vai ter ou não golpe militar, coisa que há 3 anos atrás não existia aqui no Brasil, era impossível isso. Então, eu acho que a figura do Jair Bolsonaro é uma figura de um tirano, é uma pessoa insensível, uma pessoa que não se preocupa com o povo. Eu tenho certeza que ele vai ser candidato lá à reeleição, se a gente não conseguir tirar ele antes, mas o eleitorado dele, a maioria, alguns não vão, porque vão morrer. Ele leva o eleitorado dele à morte, quando ele chama para ir para a rua, quando ele convoca para se armar. Muitos dos seus eleitores vão morrer daqui para lá, se é que já não morreram. Eu queria saber, até naqueles 300 que se reúnem lá em Brasília, quantos já foram dessa para outra por conta do coronavírus, né? Então, ele prega a violência, ele prega o desgoverno, ele aposta no caos, ele aposta na confusão, na briga, e isso é muito ruim no momento em que nós estamos vivendo. E hoje o Brasil é o epicentro do coronavírus. Por quê? Você pega um líder autoritário, centralizador, e pega um sistema que já vinha sendo, por ele mesmo, né? Por ele, pelo próprio Temer, né? Já vinha sendo desvalorizado o SUS, né? Aí você pega já algumas fragilidades graves da questão da saúde. E um líder e um presidente como ele, que não prioriza as questões, aí dá essa tragédia anunciada de mortes. O Brasil provavelmente vai ser um dos países onde vai ter o maior número de mortes, né, no mundo inteiro. E isso é extremamente grave, é vergonhoso. Está aí o Trump hoje fechando a fronteira dos Estados Unidos para brasileiro. O Uruguai acabou de fazer isso também. A Argentina, todo mundo impedindo, não quer mais que brasileiros cheguem a esse país, porque sabe que aqui é um povo infectado, é um povo que está vivenciando isso, infelizmente. Aí tem aquela questão do isolamento social, que é uma política. E aí tem essas polêmicas todas.
Ele é um líder que se diz e desdiz o tempo todo. Então, agora tem a questão do isolamento social, tem a questão da cloroquina, ele não se mete. Quando ele se mete para desandar o que está andando, né? Então, a política de isolamento social, que é a única política que realmente ajuda a resolver essa questão da pandemia, pelo menos do avanço, diminuir o número de infectados. Não pode, ele gerou uma crise do federalismo brasileiro quando ele desrespeita governadores, quando ele desrespeita prefeitos. E o povo fica no meio dessa briga. O presidente diz uma coisa, o governador diz outro, o prefeito diz outro, e o povo no meio sem saber o que fazer. Como é que um povo que não tem uma referência, não sabe aí quem é a sua referência para seguir, né? Ele decide qual dos três ele vai seguir, se ele vai seguir o governador, se ele vai seguir o prefeito, ou se ele vai seguir o presidente da República. E ele vai seguir o que ele acha que é melhor para ele. Se ele acha que o melhor é a ciência, ele acata o isolamento. Se ele acha que o melhor é a cloroquina, ele não acata, porque ele acha que quando ele chegar no hospital, ele vai ter um remédio que vai resolver a questão. Ele vai adoecer, não tem problema, mas ele vai ser resolvido com a cloroquina, o que não é verdade isso, não tem comprovação nenhuma. Aí o presidente vem, baixa um protocolo dizendo que é para todos os médicos darem a cloroquina que resolve. A gente sabe que não é assim, depende muito de cada pessoa, depende muito do organismo, da resistência de cada um. Então, é um país dividido, é um país que não tem um discurso único, e quem é mais prejudicado por conta de tudo isso é a população. Aqui no estado do Pará, a princípio, eu acho que o governador foi muito importante, tomou as medidas necessárias, né? Ele soube fazer o enfrentamento necessário com aqueles que eram contra, né, a questão do isolamento e tudo mais. Eu acho que ficou um pouco marcada, eu diria assim, maculada a imagem, com aquela confusão, né, dos respiradores, né, que não chegou, da China, aquele negócio da China mesmo, né, como a gente dizia antigamente na gíria, e que não foi resolvido até hoje. A gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, mas o fato é que não vieram e que o Estado ganhou esse dinheiro. Eu acho que ele teve que perder muito tempo se explicando com o que tinha acontecido, tempo precioso que ele poderia estar tomando outras providências e avançando, né? Então, veja bem, mas o que ele fez foi muito bom logo no começo, e até hoje as medidas eu acho que foram muito importantes. Aqui em Santarém, finalmente, né, o prefeito também resolveu estabelecer o lockdown aqui na semana passada, agora vai continuar, que eu acho que, mesmo tendo pessoas que acham, porque aqui em Santarém é uma cidade diferenciada, aqui nossa base econômica principal é o comércio, e o comércio é o mais prejudicado com essa questão do lockdown, eu não tenho a menor dúvida disso, mas a gente precisa primeiro olhar a vida das pessoas, a gente primeiro precisa ver como é que a vida... Porque depois que morreu não tem mais jeito, né? Não volta mais. Então, como a gente fica feliz quando a gente vê pessoas que se curaram aqui no Hospital Regional, Hospital de Campanha, outra política acertada do Helder, trazer para cá o nosso hospital de campanha, que está tanta gente saindo saudável, saindo recuperado com a sua saúde lá, mas, infelizmente, muitos morrendo também, porque não tem respirador, não tem o leito, demora. Esse começo aí, né, de atendimento é muito ruim a nível de Estado e a nível municipal, e o presidente não faz nada. Se tivesse uma política, sentasse todos, que não precisasse os governadores estarem comprando respirador direto da China, né? O Helder só teve esse problema porque ele foi obrigado a comprar. Se tivesse um governo federal que fizesse a sua parte e trouxesse os respiradores, não tivesse feito desmanche do SUS e tivesse procurado fazer com que todos os estados e municípios tivessem o mínimo de estrutura inicialmente e depois uma política federal, né, para atender estados e municípios, não precisava os governadores se reunirem em consórcio para estar comprando da Alemanha, para estar comprando da China, correndo risco mesmo, né, de infelizmente, serem enganados. Então, eu vejo que eu quero parabenizar o Helder, eu quero parabenizar o prefeito de Santarém, porque eu acho que demorou muito, mas eu acho que foi bom a questão dele, ele tomou essa posição, né? Assim ele protege mais as pessoas, os setores
não estão se sentindo confortáveis com isso. Deveria haver uma política do governo do Estado e da própria prefeitura no sentido de incentivá-los, depois também ajudá-los, crédito, compra direto da prefeitura com eles, para recuperar essa economia. E eu quero aqui também parabenizar as nossas bancadas, tanto no Congresso, tanto no Senado, quanto na Câmara Federal, porque tem feito parte de um grupo muito bom de parlamentares, conforme já foi dito aqui, que tem feito as políticas que estão governando. Hoje, quem governa esse país é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é que está dando os direcionamentos, né, nessa questão da pandemia, e não o governo federal. No presidencialismo, o mais importante dos três poderes é o Poder Executivo. Na atualidade, no Brasil, para resolver o problema da pandemia, o mais importante tem sido o Poder Legislativo. E eu quero parabenizar por todas as medidas que estão sendo tomadas, que são muito importantes. Quero finalizar, já para a conclusão, concluindo, dizendo que eu estou muito preocupada com os rumos que o país está tomando. Eu acho que o presidente não é só tolo, um presidente tolo. Ele não é só isso. Existe toda uma estratégia por trás dele. Como a população, de uma forma mais ampla, e aqui eu não quero nem aprofundar, que não é esse o debate, como a população se decepcionou, né, com o que aconteceu antes, ela achou que o salvador da pátria é o Bolsonaro, e não prestou atenção o quanto autoritário, centralizador, vil ele é. E estão acreditando que ele está lá para resolver o problema da maioria da população, para acabar com a corrupção, e não é verdade isso. Está aí o Moro que saiu, né? O Moro saiu porque ele não deu a menor importância para acabar com a corrupção. Acabe com a corrupção dos outros, mas a dele com os filhos, não precisa. Então, você vê o que está acontecendo nesse país. E ele está diuturnamente, frequentemente, desrespeitando a democracia desse país. E eu acho, a minha opinião como promotora de justiça, que a resposta dos poderes da República tem sido muito fracas, tá? Não tem sido fortes o suficiente para ele enxergar o lugar dele, para ele saber que ele é presidente, que ele representa um dos poderes da República e que ele precisa se comportar como tal, que ele precisa respeitar a democracia, precisa respeitar a opinião dos outros. Não é porque eu sou do PT que ele vai me desrespeitar, não é porque a pessoa não reza na cartilha dele que ele manda calar a boca, que ele tem esse comportamento autoritário. Isso não pode acontecer. Ele tem que respeitar a todos. O Brasil é uma grande democracia, jovem ainda, mas que está correndo risco. É aí que eu quero chegar. Se você prestar atenção, o Bolsonaro tem o Senado na mão dele, porque o presidente atual do Senado ele ajudou a eleger. O Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, não faz nada com os 36 pedidos de impeachment que está lá. Ele está fazendo de conta que não está vendo tudo isso. Quando o Bolsonaro desrespeita, né, desrespeita a democracia, desrespeita o país, o Senado, a Câmara dos Deputados Federais faz nota de repúdio, como se fosse um grêmio escolar, como se fosse uma instituição. E eles são poderes da República. Então, a resposta que os poderes da República estão dando para esse mau comportamento do Bolsonaro é muito fraca, muito fraca. Agora a gente está vendo o Poder Judiciário fazer uma intervenção através do ministro Celso de Mello, com todo esse debate no Brasil inteiro, porque ele consegue tirar o debate da pandemia para fazer o debate político. O Bolsonaro provoca isso, que é para a pandemia, a boiada passar, né? Todo mundo esquecer, e ele faz um debate, está todo mundo discutindo se vai ter ou não um golpe militar, quando devia estar discutindo a pandemia, discutindo a economia, discutindo a educação, como é que vai ficar depois de tudo, e não tem esse diálogo, não tem essa conversa, não tem. O país está parado, está sem comando. E na própria Justiça tem o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral, que foi colocado por ele, o Aras. Foi ele que colocou. Quem acredita que o Aras vai fazer alguma coisa contra o Bolsonaro
eu acho que está acreditando em Papai Noel, tá? Eu acho, pode até ser que eu me engane. Eles hoje sentaram para conversar. Como é que pode um presidente sentar para conversar com o Procurador-Geral da República? Ele que tem uma decisão para tomar na mão dele. Então, ele está todo rodeado. E, para mim, para finalizar, ele está se preparando ou para dar o golpe agora, antes do impeachment, ou para quê? Se ele for candidato em 2022 e perder a eleição, ele também quer dar o golpe. Ele quer estar com essas instituições na mão para poder dar o golpe. Essa aproximação com o Centrão, agora, ele não quer mais que o Rodrigo Maia seja reeleito presidente o ano que vem, ele quer uma pessoa dele e está se protegendo de um provável pedido de impeachment, que 36 pedidos já tem, como foi dito ainda agora. Então, é isso, eu quero terminar dizendo que aqui em Santarém eu estou vendo que é igual a todo lugar, né? Nós estamos hoje, o Brasil, volto a repetir, infelizmente hoje é o centro da pandemia no mundo, é o Brasil, e nós ainda temos, infelizmente, um caminho muito grande a percorrer e provavelmente vai continuar sendo uma tragédia, tá? Mas eu não perco a esperança. Eu gosto de terminar assim. Eu não perco a esperança. Eu acho que as coisas podem mudar e que as coisas vão melhorar, porque eu sei que o povo quer um Brasil cada vez melhor. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é neofascista. E eu tenho certeza que essas pessoas já estão revendo a sua posição. É isso, né? Quando a gente começa a perder as pessoas próximas, a ver essa pandemia chegar do nosso lado, a gente começa a repensar muita coisa. E a gente vê muita gente aí mudando de opinião e repensando seus posicionamentos a partir da sua própria família, a partir da sua própria realidade. Eu costumo falar que é a primeira vez que a gente tem, acho que desde 2013, a oportunidade de realmente discutir política com as pessoas. Que antes a gente discutia se o Haddad dava ou não uma madeira de piroca, que é mais uma das mentiras absurdas que eles inventaram, para tentar adivinhar o debate do Estado, né, e tornar esse Estado cada vez menor. E acho que é essa a importância que o Partido dos Trabalhadores tem tomado à frente de garantir que a gente tenha um Estado cada vez mais forte, mesmo com todas as limitações da gente não estar no executivo, né, do Brasil, mas acho que os parlamentares do PT têm dado um belo exemplo de como exercer esses espaços e de como a gente está mais preocupado de fato com a vida do povo brasileiro do que com as mexinharias que o Bolsonaro fica tentando colocar na agenda nacional o tempo todo. Acho que o Moro tem trabalhado aí junto com ele, que ninguém entra no governo fascista por engano, né? Ainda mais uma pessoa que se diz formada em direito, que nunca passou na OAB, na verdade, né? E queria concluir a nossa... Estou com alguns comentários aqui, né? Muitos comentários fora Bolsonaro. Tem aqui a Alex Tenório, hashtag Maria tem razão. Estamos juntos aqui em Santarém, Maria, do Milton Coutinho. Bordalo também está aqui com a gente. Santarém pede Maria, você faz muita falta. Márcia Freitas, a Maria virou um sucesso da live. Maria do Carmo, querida, que bom vê-la. Saudades eternas da prefeita maravilhosa da cidade de Santarém. Beijos. Danielson aqui marcando, a Neste Sena, parabenizando Paulo Rocha, o Arthur Dumont aqui falando fora Bozo, a deputada Giovana também aqui comentando, enfim, vários comentários nas páginas do PT do Pará, do PT do Parlamento. A gente já vai concluindo, Paulo, a live, para também não ficar uma coisa muito extensa, para todo mundo possa aproveitar, né, com qualidade desse espaço que a gente está ofertando. Queria ressaltar de novo que quem tiver sugestão de tema, de pessoas que gostariam de ver aqui com a gente na TV PT Pará, pode estar comentando onde essa live está sendo retransmitida, que a gente vai estar vendo. Queria agradecer a todo mundo que também está por trás das câmeras, em suas casas, cuidando para que essa transmissão, enfim, seja feita com sucesso, toda a equipe do PT Pará, do PT na Câmara também, os assessores dos deputados que estiveram aqui com a gente. Ressaltar o agradecimento às nossas lideranças nacionais, né, o Enio e o Rogério, que estiveram aqui com a gente no início da live. A live vai ficar salva na página do PT Pará, então quem está entrando no final, ou então perdeu a oportunidade de ver desde o início, vai poder acessar ela e ver ela completa. Não sei se o Paulo e a Maria querem se despedir aqui do pessoal, a gente está com uma audiência boa desde o início da live, queria até agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, e é isso, assim, a gente vai encerrando. Vocês têm alguma coisa ainda para estar colocando?
Só quero agradecer o convite, dizer que eu já estou em Santarém, né? Já voltei para Santarém, estou aqui, estou em isolamento, né? Já voltei com a minha família para cá e estou em isolamento por conta da quarentena e por conta também do lockdown, respeitando as decisões da OMS, respeitando as decisões do governo do Estado, do governo municipal, enfim. E eu estou muito feliz de estar aqui de volta e eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu para esse debate. Pode convidar mais vezes, às vezes que eu puder, eu vou estar aqui com você. Muito obrigada, tá? A gente que agradece. Paulo. Tchau, né?